Olá, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo aqui ao programa Conversa de Mulheres e hoje já viu, estamos na cozinha, mas... Não vamos fazer nada. Nada. Não vamos fazer receita. Não, nós também não... vamos ter receita. Não. Não vamos comer? O que vamos fazer? Não sei, podemos comer qualquer coisinha, não sei. Não sei. Não, mas acho que não podemos, Pela informação que me chegou, se calhar não podemos fazer nada aqui. Nada se sabe. Lavar as mãozinhas. Hoje vamos falar sobre segurança alimentar na sua cozinha. Será que está a fazer tudo certo? Aposto consigo. Não são até ao final do programa. Não são barretes, não é em relação a isso? Não. Não é as roupas, aquelas alimentares. Não é nada disso. Não. Mas aposto consigo que até ao final do programa vai pelo menos descobrir uma coisa que não faz certo. E se faz tudo certo, no final do programa, escreva nas nossas redes: eu sou uma pessoa maravilhosa porque faço tudo certo na cozinha. Sim, porque nós só aqui de fazermos aqui um pequenino briefing. Se vier a tempo, essa mensagem nós batemos palmas ainda aqui no programa. Não sei se chega a tempo, mas pronto, é assim. Então, prepare-se porque hoje vamos aqui saber... como muitas coisas, não vou dizer mais nada, já conversamos com a nossa convidada. Exatamente, já conversamos com ela. Então, temos que relembrar as redes sociais, porque está no alinhamento. Temos o Facebook Conversa de Mulheres, o Instagram conversa.mulheres, daqui a pouco vou ter uma reunião. Encontra toda a informação referente ao nosso programa, às nossas convidadas, as suas páginas no Instagram, no Facebook, portanto, veja, reveja, partilha, comente e temos as programações promocionais, as frases inspiradoras, tudo isto para que você, através das redes sociais, consiga partilhar e dar a conhecer estes projetos que passam por aqui e o nosso programa, não é? E aliás, hoje é mesmo daqueles programas que tem que partilhar, não é? Eu considero que todos são, mas hoje em particular, porquê? Porque hoje vamos falar de uma questão de saúde. Se calhar você em casa está a fazer a sua família ficar doente, sabia disso? Sim, é você o problema. Que chatice, hoje não tenho boas coisas. Hoje estou dramática. Não, mas hoje vamos aprender a ser a solução, a ser parte da solução. Portanto, este programa eu acho que é daqueles para ser muito partilhado. Muito. E por isso, usar o YouTube, usar as redes sociais canal, e também partilhar aqui as redes das nossas convidadas. Isso, dá para partilhar tudo, dá para ter acesso a tudo. Portanto, tem de seguir as nossas redes sociais. E vamos passar um separador. Vamos receber a nossa convidada de uma maneira diferente. Estamos tão animadas hoje. Isto seja uma alegria. Até já. Estão a bater à porta. Não abre. Engano. Olá, Suzete, bem-vinda, como é que está? Obrigada, muito bem-vinda. Olá, Cláudia. A nossa cozinha. Tudo bem? Que limoeiro tão giro que está lá fora. É limoeiro, é lindo esse limoeiro. Esse limoeiro tem uma história, eu não me importo contar aqui, que já contei a história do limoeiro. Estes limões vieram do limoeiro que eu conheço desde pequena, que é da casa da minha avó. A minha avó já não existe, a minha tia também já não não é do limoeiro que está lá fora, ok. Pensava que era deste aqui. Sim, não. Este limoeiro mesmo veio... Não estamos na casa da avó. Não estamos na casa. Não é geneticamente modificado? Não. Cheira a limão, eu acho que não. Cheira a limão da avó. A única coisa que eu me lembro é que um cão que eu tinha quando era pequena de repente desapareceu, nós fizemos ali uma e depois o buraco ficou tapado e mais tarde tivemos um limoeiro. Ok. Pronto, sabe que isto é estas coisas do antigamente que se usa para as terras e não sei o quê. É o processo normal, não é? Pronto, e é isso. Então são os limões especiais. Hoje vieram à televisão os limões especiais da casa da avó Celeste. Foi mais ou menos isso. Não sei muito bem, eu era mesmo pequena, não tenho. Só me lembro de a gente cavar o buraco e depois o buraco ficou tapado e o cão desapareceu. As coisas que acontecem. E depois mais tarde eu percebi, o cão morreu. A pessoa liga aos pontos, não é? Sim. Somos pequenos e não nos contam a verdade. Não nos contam a verdade sobre tudo, mas a Suzete vem-nos contar a verdade. Eu não sei se nós estamos aqui nas posições corretas. Estamos. Não, acho que não. Que eu também descobri há pouco tempo. Foi se afastar. Se afastar. Ok. Distanciamento social. Eu fico aqui. Ok, estou bem? Está do cima. Da mesa.
uma da outra. Nós apresentámos a Suzete assim, tipo, é uma amiga cá de casa. Já esteve aqui connosco. Já esteve aqui connosco. Mas eu sinto-me bem aqui em casa. Exatamente. Ótimo, é sempre bom recebê-la. Vocês têm uma cozinha gira. Adorou a Mas nossa muito cozinha, gira. porque outra A vez não sério? tinha vindo à cozinha. Não. Outra vez estive na sala. Vocês têm uma cozinha muito gira. Já Tem está de ver aqui a os quartos. imaginar. Já estou a olhar para a fruteira, já estou a olhar para a fruteira. Já está a vir ali uma série de coisas. Ok. Foi de propósito, nós já sabemos algumas coisas. Suzete, quer-se apresentar o que é que faz, o que é que vamos falar hoje? Quer Ok. fazer isso? Então, casei com um homem rico e vivo de rendimentos. Olha, adoro. Eu hoje, por acaso, faço 20 anos de namoro com o meu homem rico, mas pronto. vivo de trabalhar à mesma. Pronto, é assim a vida. Um bocadinho mais de sorte. Pronto, é assim a vida. Cada um tem o que merece. É assim, nascer pobre, a pessoa pode nascer. Agora, Sim, casar sim. pobre, pronto. Exatamente, É uma escolha, decisão, né? é uma escolha. Vou brincar. Não sei, Suzete. Exatamente. Então, a minha formação é engenharia alimentar e depois, entretanto, fiz outras formações complementares, nomeadamente Health Coaching, que traduzido para português é consultor de saúde. Mas tenho 20 anos nesta área de engenharia alimentar e há cerca de 5 anos, quando escrevi o primeiro livro, que vocês já têm ali, E que eu posso ir buscar. o Sabe o que anda a comer, que faz agora, em março, 5 anos de lançamento. Está a ver, está Pois, tudo. Eu faço 20 anos. Então, não podem estar todos a dizer-me para um lado e para o outro. O Sabe o que anda a comer foi o primeiro livro e é um livro sobre segurança alimentar para famílias, mas dedicado às cozinhas, quando nós vamos ao supermercado, ao restaurante, e que erros é que nós cometemos, pequenos descuidos, que nós cometemos no nosso dia-a-dia por pequenos procedimentos. Não é de propósito, é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, porque ninguém nos ensinou, porque a nossa educação alimentar parou algures ali na roda dos alimentos. E porque nós fazemos as coisas que vimos sempre fazer em casa, não é? Exatamente. Não é? E se ninguém nos disser para fazer diferente, sempre fizemos assim e continuamos a fazer assim. Sendo que, por acaso, falámos em off que os materiais, utensílios, a Suzete começa aqui por onde quiser, mas Sim. são diferentes dos que, por exemplo, eram os da minha avó, da minha querida avó Exatamente. Celeste, com quem eu aprendi muitas coisas, não é? Exatamente. Porquê? Porque nós aprendemos aquilo. das nossas avós e É o elas fast- faziam bem as coisas. O fast de utensílios, o fast de tudo, Porque agora é muito fashion, não é? Ter coisas de silicone e giras e com antiaderentes e com tudo e mais alguma Ai, coisa. vai falar mal do silicone. Eu ainda não aderi muito ao silicone, portanto, se também forem não. Estava falar aqui a mal, ver, eu já não. ainda não tenho, portanto, assim está tudo bem. O silicone é giro, é conveniente, é prático do ponto de vista higiênico, ou seja, as bactérias não se colam lá com tanta facilidade, porque não é madeira. Mas a verdade é que é um dos materiais que está sob investigação, o que significa que alguns dos plásticos que constituem o silicone podem passar para os nossos alimentos. E isso o que é que vai acontecer? Se eu estiver aqui a cozinhar com uma espátula, não é? O material do antiaderente, que é plástico, esta película antiaderente é plástica, tem constituintes de plástico. Juntamente com a espátula de silicone, eu estou, além daquilo que a omelete, por exemplo, estou a ingerir microplásticos. E isso vai derrubar, ou melhor, desregular o nosso sistema hormonal. É isso, mostra, Cláudia. Ou esses pincelinhos, olha, eu ando sempre a... O ideal, pronto, isto, não é? Sim, silicone, claro não é? que antigamente as pessoas, nós começámos a usar isto porque aqueles pincéis normais... Também deitavam os é pelos, muito não é? difícil. Yeah. Exatamente, deitavam os pelos. Portanto, este é mais, só para mostrarmos lá para casa. No encontro. Portanto, são dos mais normais. Claro que é conveniente, mas são dos utensílios que estão sob investigação. Se calhar daqui a uns 5, 10 anos vamos perceber que, que passam plásticos para a nossa comida e que não é uma coisa muito conveniente. Porque depois andamos a fazer dietas da lua e da pastilha elástica. E Dieta da Lua, qual é a sua dieta? Eu acho que já da outra vez falámos sobre a dieta da Lua, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre a dieta da Lua, mas eu já fiz uma dieta da Lua. Não sei. Mas a dieta da lua é aquela em que a pessoa acha que só come basicamente quando é uma determinada lua e depois. Isto é mentira. Sim, não é? a minha era, quando era uma determinada lua, ficava-se 24 horas só a beber líquidos. Que não é necessariamente mau, porque vai de encontro, de certa Sim, forma, mas ao sabe que jejum intermitente. a Suzete não me conhece assim tanto, não é? Mas eu sempre tive uma tendência de ser criativa e de transformar as coisas. Então o que é que eu fazia? Eu levava, imagine, temos hoje aqui as nossas sobras que vamos guardar e saber como fazer. Eu passava aquilo, tornava-se a líquido. Como é que é? Eu passava as coisas e comia as coisas em líquido. A carninha com batata e arroz, passadas. Bias. Eu enganava-me a mim própria. É isto que as pessoas não entendem quando vêm os nutricionistas aqui dizer que o primeiro é o mindset. É verdade. Porque eu fazia a dieta para achar que estava a fazer dieta, mas depois enganava-me a mim própria, porque era só a mim própria, não é? Mas eu faço Mais isso, ninguém. eu detesto brócolos. Não Sim. gosto de brócolos cozidos, nem sal. Não gosto de brócolos, mas todos os dias de manhã como brócolo cru. É? Porque trituro num smoothie.
Ou seja, é a única forma que eu tenho é enganar-me a mim própria. Mas é para comer bem. Pronto, a minha era para fazer dieta, não Ok. resultava. Não, Bem, claramente eu não emagreci com a dieta da Lua. Ok. Mas então, estava-nos a dizer Tudo quanto é plásticos e antiaderentes, a maioria dos antiaderentes tem uns compostos, não vale a pena estar aqui a dizer o nome, que confere a antiaderência, ou seja, não agarra, mas curiosamente o plástico depois vai-se agarrar ao nosso sangue, ao nosso corpo. Não é irónico? Não É irónico e é scary, é assustador. O mais assustador disto tudo é que o principal fornecedor destes compostos, alguns em 1948 lá nos Estados Unidos, já sabia que isto era tóxico, mas fechou-se. E existe um documentário sobre isso, que é The Devil We Know, se quiserem ir à procura. The Devil We Know. O Diabo que Nós Conhecemos. Existe no YouTube, existem noutras plataformas. É um documentário que recebeu vários prémios porque conta a história da DuPont e como é que foi envenenando a cidade onde estava a fábrica e como é que conseguiu corromper a Agência Ambiental dos Estados Unidos, dizendo não, fiquem todos descansados que isto não tem problema nenhum. É um documentário que eu recomendo a todas as pessoas. The Devil You Know. The Devil You Know. Mas se calhar está só em inglês, não é? Está só em inglês. E mesmo com as legendas do YouTube não se consegue, Eu acho que é às como vezes, quando nós não perceber. sabíamos ler e víamos os filmes da mesma maneira, não é? Pronto, é isso. Para quem não foi Fica tão com uma bom em ideia. inglês. E então, estava-nos a dizer, começámos aqui, não era o plano, mas não interessa. Sim, sim. Há bocado estávamos a dizer em off como é que nós escolhíamos uma boa frigideira, porque então Há vários fatores. quase tudo nosso é antiaderente. Porque nós, consumidores, assim o pedimos. Eu não posso atacar a indústria a dizer eles é que produziram... Não. Nós, mulheres, nos anos 80, de um modo geral, quisemos sair das cozinhas. Portanto, é aqui que também se dá a grande mudança do setor alimentar. Esta mudança começa nos Estados Unidos, nomeadamente em Nova Iorque. Estou farta disto, quero ter o meu ordenado e, portanto, a mulher sai de manhã e regressa à noite. Normal, não é? Aquilo que nós fazemos hoje. É aquilo, quem não casou com o homem rico é o que tem que fazer. É o que acontece. E quem continua solteira é o que acontece. É exatamente a assim. mesma coisa. Então, a mulher sai de manhã e as três grandes produtoras de cereais começaram a esfregar as mãos e pensaram: e se nós criássemos uma coisa para o pequeno almoço rápido? Surgem os cornflakes. Exatamente. É assim que nasce todo este processo. E engraçado. se agora à noite criássemos qualquer coisa para quando as mulheres vêm de casa só tivessem que aquecer? Começam a surgir os pré-cozinhados, os ultracongelados, o micro-ondas, tudo isso, ou seja... Também o temos ali, está escondido. A mas mulher, está ali para ver. a mulher decide sair de casa e o mundo muda, basicamente. Exato. As mulheres mudam o mundo, não temos Basicamente dúvidas sobre foi isso. Foi isto que Não temos aconteceu. as dúvidas sobre isso. Deixámos de cuidar tão bem da nossa... Ou seja, de cozinhar de raiz e as doenças começaram a surgir. Porque este boom de doenças, obesidade, doenças do foro neurológico e tantas outras do foro intestinal, surgiram muito mais nos últimos 40, 50 anos. E há bocado falou-nos acerca até da infertilidade. Sim, que está muito associada a quem embala muitas coisas em plástico, a quem cozinha muito com plásticos e seus derivados, a quem... Não, eu achava, sinceramente, eu vou-lhe ser mesmo sincera, Sete, eu achava que não se poderia usar... Era ao contrário, não se poderia usar o que não tivesse antiaderente e quando o antiaderente já não está bom, está-nos a fazer mal. Também é verdade. A partir do momento em que eu risco um bocadinho do antiaderente... Aquilo já está, ainda está pior. Fica pior, porque saltam milhares de partículas, é como se fosse uma ferida, não é? Quando eu tenho... Sim. Estou aqui, se eu cortar, vai sair sangue Sim, por aqui, claro, não é? claro, Portanto, claro, ali claro. é exatamente igual. Eu vou fazer um sangramento, entre aspas, naquela película. Portanto, vou facilitar que esses plásticos venham todos para a nossa comida. Quando nós não temos película aderente, se eu tiver... As pessoas levantam isso quando têm o alumínio, por exemplo, não era? Mas eu hoje, se for comer uma caldeirada em um restaurante de peixe ou de beira-mar, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar um tacho de alumínio. Porque é um condutor, ou seja, conduz rapidamente a temperatura, mas não é uma coisa que eu aconselho para casa, porque todos os dias a cozinhar em alumínio vai passar demasiado alumínio. O alumínio começa a estar cada vez mais associado à doença de Alzheimer. Reparem, alumínio, Alzheimer. É curioso como é que estas coisas... Meu Deus do céu, a Vou sério? cozinhar. Ora bem, vamos fazer assim. Não, vão cozinhar como eu cozinho, ou seja, Então vá, ou de ferro, ensine-nos. ou de materiais mais inertes, ou vidro, há panelas de vidro, ou de há panelas de vidro, ou de ferro, não se cá está. Como nós não compramos tanto, elas Pois, não é estão muito tão raro, disponíveis, pois é mas isso. elas existem. Porque De ferro,
Ferro. Ferro é as antigas das avós, não é? Sim, existem algumas marcas já assim um bocadinho mais caras. Aí, obviamente, que é feito um investimento, mas cá está, é um investimento para várias gerações, se eu souber cuidar daquilo. Não vou lá deixar, imagine uma sopa de tomate que é ácida, ou Vou à limão. casa da avó Celeste ver se não está lá dentro umas tia? coisas antigas. E da mas tia? sim, Desde que não sim. esteja ferrugento, tá? Pois, Muito oxidado, pois, isso é pode importante. ser, pode ser. Eu, por exemplo, tenho tendência para a anemia, é uma questão genética, que vou controlando. Então, eu cozinho em ferro. Porque algum Porque desse o ferro passa para si. Sim. Eu fiquei abismada com isso quando estava a dizer. Sim, é uma das vantagens de quem tem tendência para a anemia. Portanto, as grávidas todas deviam cozinhar no ferro. Porque, ou seja, as grávidas normalmente têm suplementos de ferro que lhes causa prisão de ventre. Que é um problema para as Sim, grávidas. sim. Eu posso ir buscar ferro de outras formas, mais claro. Podia ter dito quando eu estava grávida. Já um bocadinho também. Nós não nos conhecemos. Não era horrível. Mas claro que as pessoas têm que ver a sua dosagem com as outras grávidas. com o médico. Mas é uma forma de nós controlarmos quem está grávida, quem tem tendência para a anemia, em vez de andar a passar plásticos que não têm interesse para a nossa saúde. Para nada. Só não cola. O único interesse do antiaderente é porque é mais fácil de lavar. É isso. É o único interesse que aquilo tem. Não se usa tanta gordura, porque não precisamos barrar a manteiga ou o azeite. Mas olha, só que pronto, não faz bem. O giro irónico disto é: o antiaderente eu não vou usar tanta gordura nem tanta manteiga para não engordar. Mas depois os plásticos vêm fazer-se passar por hormonas, piratear o meu sistema hormonal, dificultar o controle do meu peso. É irónico, não é? A culpa é toda do antiaderente. Querem que eu não coma chocolate? Afinal, é tudo culpa do antiaderente. Então, Ai, que a minha mãe vai saltar lá do outro lado e vai dizer: Eu bem-te disse, Ruth Isabel, eu bem-te disse. então, Ruth Isabel, nós podemos ter aquelas frigideiras. Ruth Isabel é o meu nome, não se preocupe, já estou habituada. É, pronto, mas 46 anos de Ruth Isabel. então, Ruth e Cláudia, lá em casa, nós podemos ter aquelas frigideiras que são ou inteiras de alumínio e é fácil de perceber. É isso que temos que mostrar. Precisamos que nos mostrem agora aqui a Esta frigideira. parece que tem aqui uma sanduíche. Não sei se conseguimos captar, não é? Está dividida. Sim, conseguimos. Esta é uma das mais baratinhas, de um modo geral. Quando nós temos só uma peça e ela pesa mais, significa que muito provavelmente é toda de alumínio e depois é forrada, tem uma capa de aço inoxidável para eu não estar a cozinhar no alumínio. Ok. Tá bem? Essa é uma boa, vai durar muito tempo se eu souber cuidar dela. E se eu colocar um bocadinho de gordura, imaginem um bife, como é que nós fazemos nesse caso? Em vez de eu colocar a gordura na frigideira, eu com um pincel, destes ou dos outros, eu coloco a gordura no bife e só depois é que vai para a frigideira. Manteiga, põe manteiga, Manteiga, azeite. O óleo também falam muito mal do óleo, não é? Óleos refinados, Sim, não. sim. Ou banha de porco, se quiserem. Portanto, há várias formas, mas antes no alimento e só depois é que vai para a frigideira e já não vai pegar tanto. São pequenos truques. É uma boa técnica. Sim, são só pequenos truques que é aqui que nós cozinhamos as nossas doenças ou a nossa saúde. Porque também depende se a pessoa encomendar muita comida ou se cozinha mais em casa. Mas se cozinhar em casa, evitar os antiaderentes ao máximo. E não sou só eu que digo, ok? Harvard já vem dizer isso, há cada vez mais estudos. E vejam este documentário, The Devil We Know. É muito, muito bom. O diabo que nós conhecemos. Ai, meu Deus, meu Deus. Mas não é Ainda bom dizem que o saber. diabo veste Prada bom e agora saber. também veste do pão. Meu Deus, o diabo veste tudo. O diabo veste este antiaderente. Estamos tramados. Mas eu acho que é bom nós termos conhecimento. sim, claro É a que sim. única forma de nos Finalmente conhecimento. não é? Porque viver na ignorância a pessoa vive mais feliz, mas está a produzir doenças a curto e médio prazo. Para quê? Para nada, para depois estar na fila do hospital. Eu não vou gastar 100 ou 200 euros numa boa frigideira, mas depois vou pagar 80 euros por uma consulta de 5 minutos em que o médico não olhou para mim. Que às vezes acontece. É verdade. Acho que já nos aconteceu a todos, não é? Já. Só para não me sentir tão sozinha. Não se sinta sozinha. Acho que já temos muita gente lá daquele lado a fazer. É que Pois, a pessoa verdade. mas eu paguei 80 euros, ele quase nem olhou para mim. Nem disse nada e pôs ali um papel que às vezes já é um papel igual ao outro. Sim, não é? e o doutor toma lá 80 euros e eu posso pegar nesses 80 euros e usar e investir numa boa frigideira. É verdade. Que é preferível do que pagar 25 ou 30 por uma que tem antiaderente e por mais que... Não, porque há outra questão que eu ensino nos meus cursos.
Falar nisso, eu tenho um curso aberto à data de hoje. E é verdade, e era isso que, pronto, Sim. também vamos falar, que tem um curso, hoje vamos só dar aqui uma lambidela, meus amigos, Sim, não podemos tirar aqui tudo aqui. Isto é só uma pincelada. É uma pincelada, exato, uma lambidela não foi tão simpático, sim, pincelada foi mais elegante, é verdade. Mas tem cursos sobre estes temas. Sim, eu tenho um curso só sobre utensílios seguros e tenho um curso que está aberto neste momento que se chama Academia da Alimentação Defensiva. Porquê? Da mesma maneira que nós nos defendemos ao conduzir na estrada, eu tenho que ter atenção a mim e aos outros, não é? Exato. E tenho que ter carta de condução e seguro. Eu também, quando vou ao supermercado e na cozinha e na praça, eu tenho que ter uma alimentação defensiva. Eu não posso esperar que tudo o que está à venda é bom para a minha saúde. Eu tenho que ir lá e saber em que ruelas é que eu me vou conduzir, o que é que eu vou trazer para casa e o que é que eu vou deixar lá. Sim, porque as pessoas às vezes pensam, se está aqui, se está à venda é porque se pode comer. Na realidade, se calhar pode-se comer, pode é fazer muito mal comer aquilo. Exatamente. É como, cá está, a questão do antiaderente. O fornecedor já sabia que aquilo fazia mal, mas vendeu-se a conveniência e continua a circular no mercado. E o prejuízo é que hoje estes químicos estão na nossa água, no nosso leite, em tudo quanto é alimento, porque já contaminaram. Ou seja, andaram a contaminar este tempo todo a preço a troco da Como a tal conveniência. história dos microplásticos nos peixes e não sei o quê. Eles não chegaram lá por acaso. Exatamente. Não é? Porque nós pedimos conveniência, a indústria deu-nos conveniência. E, de certa forma, pagámos com a nossa saúde. A mim custa-me imenso ver clínicas de fertilidade, ver amigas que querem engravidar e não conseguem, ver homens que têm a dificuldade em ser pais, porque há muitas coisas na nossa cozinha. Por exemplo, vê-se muitas vezes no Instagram aqueles bifes muito cozinhados, crus por dentro e depois assim quase pretos por fora. Quando uma carne é demasiado cozinhada... E uma carne crua, se quiser. Imagina estou a ver um hambúrguer daqui. Está a ver um hambúrguer, está a ver um hambúrguer daí, num plástico. Pronto, este hambúrguer, se nós o queimássemos por fora, por exemplo, quando nós queimamos, que às vezes não pode comer hambúrguer mal passado, é verdade, mas também não convém esturricado. Porque o que é que vai acontecer? Este carbono que iria criar estas coisas pretas à volta vão aumentar, ou melhor, piorar a qualidade do esperma do homem. E diminui a capacidade de fertilidade. E as pessoas nem pensam nisto, não é? Portanto, e são os homens que normalmente gostam mais das carnes, exatamente, não sei o quê. Sim. Não, mas também não se pode comer. Por não exemplo, podemos. Isto aqui não se podia. O que é que precisa? A vossa cozinha está muito bem equipada. Até temos termómetros. Tem termómetros. Não, isto é Chefe que é chefe. Tem, mesmo chefe de casa, dona de casa, chefe de casa. Gestora do seu lar. CEO, como recebemos, CEO da minha... Sim. Da minha cozinha. CEO. Deve ter um termómetro de perfuração de alimentos. Isto é uma coisinha para custar 6, 8 euros. Sim. Encontra-se em Consegue alguns... mostrar para ali? Sim. Encontra-se em alguns hipermercados, ou então online, se vocês pedirem... Perfuração, porquê? Porque tem este biquinho aqui. Porque ele tem este bico que se nós... isto fura mesmo, tá? Dá para quase que vingar-nos de alguém. E então, o que é que eu... Imagina que eu colocava... Dá para fazer um livro de um homicídio? Quem é que matou a pessoa com termómetro? Sim. Alguém que lhe foi lá medir a temperatura, não é? O que se passa contigo? Eu só ia medir a temperatura, mas olha, ele faleceu. Faleceu-me no termómetro. Então, imagina que nós estávamos a cozinhar isto. Tenho uma grávida em casa, um idoso, alguém que acabou de sair do pós-operatório, qualquer coisa, um grupo de risco, crianças. O hambúrguer nunca deve ser mal passado. Até para nós, não deve ser mal passado. Um bife pode ser. Pronto, O hambúrguer e porquê? Qual é a diferença? Excelente pergunta, doutora Ruth. Exato, doutora. Por uma razão muito simples. Se eu tiver o bife, ele é inteiro, ele vai cair ao chão, vai se sujar de um lado ou do outro. Então vai para a frigideira, morre a bactéria de um lado, morre a bactéria do outro. Sim. Não é? O hambúrguer não. O hambúrguer eu cortei 1000 pedaços, se cair ao chão, a sujidade de fora vai para dentro. Faz sentido, não é? Claro. Então, se eu tenho aqui este hambúrguer e as bactérias, não queria estar aqui com as mãos, e as bactérias que estão lá no meio, imagina aquelas que foram, enfim, ao chão. Sim. Não estamos a exagerar, mas está cru, tem bactérias vivas. Sim. Mas sabem porquê que o hambúrguer não pode ser mal passado? Porque nos matadouros pode acontecer que a carne tenha contactado parcialmente com o intestino do animal. Isso acontece, claro, não é? Vem tudo do intestino. Tem lá tudo. Vem tudo da mesma carcaça. Ninguém vai comer hambúrgueres nos tempos próximos. Os matadores cumprem as regras de higiene, mas é por isso que nós temos que cozinhar os alimentos. Claro. Então, o que é que eu faria? Eu chegava aqui e perfurava, não sei se está para ver lá em casa, ali na frigideira, a meio. Tem que chegar aqui. Furou. Já furou ali. Furou então. E sei que atingiu a temperatura certa.
Está bem? Isto, Que é quanto? 75 em média. 75? Sim, na carne de porco pode ir ali aos 65, 68, vaca altera, mas vamos considerar os 75. A regra básica é, eu nunca devo, se eu abrir o hambúrguer e ele estiver assim com um líquido rosa, é de risco. Não devo fazer, tá? Perguntem lá à maior cadeia, não vou dizer nomes, mas a maior cadeia de hambúrgueres do mundo, se eles vos servem um hambúrguer mal passado. Vão lá tentar pedir um hambúrguer mal passado? Não. Eles não vos servem. Porquê? Porque algures nos anos 80, se não estou em erro, tiveram um problema gravíssimo. E gato... como é que se diz? Gato escaldado. De água fria tem medo. E então, e estava a dizer também outra coisa, que é, não pode ficar preto. Não pode ficar porque eu vou criar estes tais compostos químicos tóxicos que vão... Mas supostamente uma carne para ser boa é bem quente e sai. Porque um bife. Um bife. Pode ser assim. O hambúrguer já não podemos. O hambúrguer não pode. Quando é uma... E é de vaca. O de porco tem que ser bem cozinhado. Pois, a menos que a pessoa queira ter uma bicha solitária. Bife, tudo. Quanto é porco tem que ser muito bem cozinhado. Eu acho que o porco toda a gente sabe. Por causa da listéria. Sabe? Da listéria da bicha solitária. Exato. Eu acho que as pessoas sabem que não podem comer... Como é que se chama? Da Ténia solium. Ténia, é o nome das ténias, exatamente. da bicha, basicamente. Esta é a importância de termos um termómetro na nossa casa, até para fazer uma omelete. E como é que se faz com o omelete? Temos aí os ovos, mas não, pronto. É igual, faríamos uma omelete, chega ali, é ver sempre meia altura, meio... Não pode escorrer ovo cru? Não. Não, nunca. Se for pasteurizado. Se eu comprar, imaginem, uma omelete mal passada, bacalhau à Brás, não é? Sim. Quer-se o ovo assim mal passado no bacalhau à Brás. Sim, gosto. Então, tenho convidadas, tenho uma grávida, tenho uma criança, tenho um grupo de risco. Não vou arriscar uns ovos caseiros, porque podem ter salmonela. Então vou ao supermercado e compro aqueles ovos, tipo os pacotes de leite, que já está pasteurizado. E aí já não há risco. Mousse de chocolate. Tenho convidados de risco lá em casa, não quero arriscar com salmonellosos. Faça mousse de chocolate com o ovo pasteurizado e aí não tenho risco nenhum. E as grávidas podem comer se for assim com os ovos? Podem, porque ele já está pasteurizado. Olha, Grávidas, olha as notícias, estão boas. Estão a ver, hoje não estamos só a dar mais notícias. As grávidas, desde que é como ao queijo, as grávidas não devem comer queijo pasteurizado só. Apesar de alguns médicos recomendarem, Nova Zelândia já veio dizer que não. Várias vezes, e faz todo o sentido, até porque há contaminações nos supermercados. Quem é que nunca viu um queijo pasteurizado ao lado de um queijo cru? Exatamente, sim, claro. As pessoas mexem, trocam e não sei. Portanto, imagina, se eu estou grávida, apetece-me queijo e eu adoro queijo, faço o quê? Uma sanduíche, tipo na tostadeira, e cozinho o queijo, faço um fondue e aí já posso comer queijo. Pronto. Portanto, não é o queijo em si. Grávidas, hoje é o dia das grávidas. Pronto, é o processo, basicamente, que nós devemos ter cuidado. Agora, quantos dias é que tem aquele arroz, só por curiosidade? Olha, não sei, temos que lhe perguntar, será que ele nem embalagem dizia de sido feito ontem? Não. Mas eu posso dizer, olha, fui eu que fiz o arroz, já viram? Já vi. Mas fiz tudo mal, porque eu já tinha ouvido esta conversa. Pronto, agora não sei que dia é hoje. Fiz há 2 dias e congelei logo. Está congelado? Okay. Agora já não deve estar congelado. Agora já não deve estar congelado. Agora já passou algum tempo, já descongelou. Uma das perguntas que as pessoas fazem muito no Instagram... Não cheira mal. Cheira bem. Eu sou uma grande cozinheira, está-se a perder aqui um talento da cozinha no... Não. Cheira a Índia, agora de repente viajei para a Índia. Pois. Assim. Por acaso foi uma viagem muito barata, agora de repente. Quase coelho. Ok, daí... É um arroz... Sim, é basmati. Cheira-me a Índia mesmo. Então, o que é que acontece no caso do arroz? Nós não devemos guardá-lo mais do que 24 horas. Pois, matou o meu coração quando disse isso, sabe? Pronto. Eu quase nunca mais fiz arroz depois disso, porque eu sempre fazia muito arroz, toda a gente lá em casa, exceto eu, os outros 2 gostam de arroz, e eu fazia muito, e depois vai-se usando, porque isso dura imensos dias. Aparentemente ele dura, e até pode durar mesmo. O que é que acontece? Sim. O arroz tem uma bactéria natural, faz parte dele, okay? Que nós não conseguimos matar na cozedura. E se eu não arrefecer rapidamente o arroz, o problema não é o arroz, é o arrefecimento. Se eu não arrefecer rapidamente, esse peixaroco vai se multiplicar e produzir toxina, que pode, no frigorífico, 2, 3, 4 dias, ser dose suficiente para causar aquela indisposição, que a pessoa diz, comi qualquer coisa. Quer dizer que não me caiu muito bem. A pessoa não fica mesmo doente, mas também não fica bem. Não fica boa. Então, o que é um bocadinho o contrassenso, Suzete, então, mas eu vou cozinhar arroz todos os dias, quer lá saber, cozinha arroz para 5 dias, mas depois anda a pagar 30 € por probióticos.
Pois, exatamente. Quer dizer, eu deixo a toxina ali a produzir no frigorífico para dizer... São caros os probióticos. Mas depois, todos os dias, vou comer um probiótico que me custa 30 euros numa ervanária ou loja da especialidade. Não é um contrassenso, não faz sentido. Então, se eu quero proteger a minha flora intestinal, quanto mais fresco for o alimento, melhor. Ou então, rapidamente arrefecido. Então, como é que faria com o arroz? Então, nós cozinhamos, só que um pequeno parênteses, o arroz na nossa casa é diferente do arroz dos caterings, está bem? Porque as pessoas às vezes perguntam, tu e aquele arroz de supermercado que vem embalado, como é que é? Dura mais dias, claro, porque eles têm um processo diferente daquele que nós temos em casa. Está bem? Okay. Portanto, porque às vezes não é o alimento em si, é o processo pelo qual ele passa. Na nossa casa, não podendo passar das 24 horas, para estarmos mais seguras durante as 24 horas, eu cozinho e como. O que sobra, vou arrefecer rapidamente numa pia com gelo, pode ser, por exemplo, no lava-louça. Sim, no lava-louça, cheio de gelo. Cheio de gelo. Ou, às vezes, eu até nem meto gelo. Mas quando ele ainda está quente, a panela mesmo quente, sim, lá dentro. Chama-se isso choque térmico. Quanto mais rápido for o choque térmico, melhor. Então, mas como é que vamos comer o arroz frio? Não. O que tu comes, o que tu queres guardar, não é? O que eu quero guardar. O que tu queres guardar. Eu tiro aquilo que eu quero comer. Aquilo que é para ir para o frigorífico. Enquanto eu estou a jantar... O meu marido gosta sempre, vou só comer mais um bocadinho. Olha, agora já está Não, mas ele pode lá ficar 2 horas, no máximo. Tipo, guardar um bocadinho para ele... Aquelas 2 horas, mais do que isso já não é? Depois, é porque é prático, pôr a panela, eu não ponho gelo, na verdade. Ponho aqueles termoacumuladores que levamos para a praia. Estão a ver? Que é mais prático. Sim. Porque a pessoa tira do congelador, põe ali, mete 2 ou 3 na pia do lava-louça. Com um bocadinho de água. Exatamente, vai jantar, vê novela, vai namorar. Sim. Passado 2 horas, volta e aquilo já está frio, 20 graus mais ou menos. Por isso é que isto também é preciso outra vez. Põe-se lá outra vez, põe-se lá outra vez. Atenção que isto tem que ser sempre lavado e desinfetado. Sim, não se esqueçam, estamos só a fazer uma demonstração. Claro, mete-se na panela do arroz, no tacho, olha, já chegou ali aos 20 graus, 21 no máximo, agora já pode ir para o frigorífico. E se eu colocar... Isso pode-se congelar. Exato. Agora isto é para o lixo, É não é? uma das perguntas do... Agora, como já estive aqui há algum tempo, eventualmente... Sim. Não é? Eu não sou a fã do arroz. Eu não sou a fã do arroz. O desperdício alimentar só é desperdício quando ainda está seguro. Quando já tem toxinas e bactérias, já não é alimento, claro que não é? Portanto, porque já é tipo veneno, já não faria sentido. Eu posso congelar arroz. Ele não congela assim tão bem. Eu não gosto de congelar arroz, eu fiz isso só para o arroz não estar morto quando chegasse aqui. Nunca congelei arroz. E abri o arroz e eu pensei logo, ai, a Suzete vai... Ai, ele congela, ou melhor, ele congela bem, qualquer alimento congela. Congela arroz. Não tem problema nenhum. Agora, a sensação, o sabor, a textura, quando descongelar, é que se calhar não vai ser muito agradável, mas não tem problema. Do ponto de vista das bactérias, podemos congelar. A mesma coisa, os 20 graus, congelador, ou os 20 graus, frigorífico. O máximo é igual. 20 graus congelador ou 20 frigorífico é igual. Pronto. Porquê é que não deve ir quente? As pessoas perguntam muito isso também nos cursos. Não deve ir quente porque se eu colocar quente no frigorífico, eu vou subir ligeiramente a temperatura durante ali umas 2 horas até aquilo arrefecer tudo. E depois é assim, imaginem, eu sou o frigorífico, o arroz quente. Vocês estão lá, um iogurte fresquinho, uma sopa fresquinha, e chego eu toda caliente, e você, olha esta agora, quer dizer, estamos nós aqui todas cool, a 4, 5 graus. E vem aqui alguém quentinho. Vem esta agora aqui com 20 e tal graus, 30 e tal graus, 40 graus. Não faz sentido, não é? Tipo, estava eu aqui, estou meio descansadinha, agora. Então, destabiliza um bocadinho. E mais, vai demorar mais tempo a arrefecer. Quanto mais rápido for o arrefecimento, mais tempo dura o meu alimento. E isso, por exemplo, temos ali uma sopa, seria a mesma coisa? Exatamente. A diferença entre a sopa durar 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 4 dias tem a ver com o arrefecimento. No verão as pessoas dizem, a sopa azeda no verão tão facilmente. Porquê? Porque eu fiz a sopa, fui ver a novela, fui almoçar, fui jantar. Esperei que ela arrefecesse naturalmente. Em cima da bancada, às vezes até dorme durante a noite em cima da bancada. Sim. Às vezes dormem, as sopas fazem estas coisas. Não sei, na minha casa às vezes as sopas fazem estas, principalmente porque há alguém lá que se esquece que tinha a sopa lá e disse, oh meu Deus. Pronto, ou então no outro dia uma senhora que me enviou uma mensagem no Instagram, Suzete, eu juro que eu fiz tudo como a Suzete disse. Eu fui, cozinhei a sopa, pus na bacia do lava-louça, com os termoacumuladores. Só que depois o meu namorado chamou-me e eu esqueci-me da sopa, eu só me lembrei da sopa de manhã. Pronto, a sopa ficou fria. Pronto, só que ela ficou fria, mas como não foi a seguir às 2 horas para o frigorífico, o que é que eu faço com a sopa? Não sei. Porque eu teria que ir para o laboratório, nem eu sei. Eu teria que enviar para o laboratório para saber se as bactérias andaram para lá a libertar toxinas ou não. Não faço ideia. Estão a ver? E na incerteza, na indústria,
Na dúvida, nós descartamos. O meu conselho para casa é o mesmo. Na dúvida, vá por sua conta e risco. E não há uma técnica de ferver a sopa para ver se ela ferver, se está boa ou não? As avós dizem muito isso, não é? Então, Ir mudando. A minha avó também dizia, ou a minha mãe, já não sei quem, vai-se mudando muitas vezes de tupperware, ou seja, a gente tem aquele panelão de sopa, não é? E põe no tupperware grande, agora comeu-se, já põe num tupperware mais pequeno, porque quanto menos ar houver, menos a sopa azeda. Isto são mitos, são verdades? não, faz parte de uma verdade. A sopa azeda porque tem temperatura e tem tempo, não é? Portanto, se estiver acima dos 5 graus, ela vai, cá está, as bactérias vão se multiplicar. Quando nós vimos aquelas bolinhas da sopa, Sim, não é? sim, isso já não. O que é aquilo? Ela fermentou. Sim. A sopa fermentou. Isso normalmente já é mau sinal. Isso já é muito adiantado. A sopa já morreu há algum tempo e ainda não tinha avisado. Ainda ninguém avisa. Porquê que eu não devo deixar a sopa esquecida a dormir durante a noite e depois ir ferver? Porque as toxinas, na sua maioria, não se destroem pela temperatura. As bactérias, sim. Mas as toxinas não. Isto é muito complicado. Vamos tirar um curso. Sim. Venham ter comigo à Academia da Alimentação Defensiva. As matrículas estão abertas. Suzetestrela. Suzetestrela.com, as matrículas estão abertas. Pronto, vamos lá. Suzetestrela.com. Escolheu. Muito bom. Quer dizer, toda a gente existe, mas é porque eu falo de comida, não é? Portanto, a questão aqui é, quanto mais... Porque isto não é difícil. É difícil fazer isto? Não. Sopa quente, tira para a terrina ou para os pratos, vai comer, deixa arrefecer com os termoacumuladores. Sim, não. Vem, ok, ainda não chegou a 20 graus, troca com o novo termoacumulador, acaba de limpar a cozinha, ok, já está. Passa da panela para os recipientes de vidro. De vidro, porque aqui até fiz de propósito, até me disseram, não era para mudar isso, não é mesmo para podermos falar, porque o plástico também... É um disruptor hormonal, ou seja, os plásticos... Vai fazer a mesma coisa que nós falámos ali. Sim, de formas diferentes, são moléculas diferentes, mas passa. Porque na altura achava-se que não e que estava tudo bem, e alguns plásticos dizem sem BPA, o BPA free. Só que para tirar o BPA, a indústria arranjou o BPS, que é um outro substituto. E que se anda a descobrir que o substituto não é muito melhor do que o original. Exatamente. Por isso, nada melhor do que o vidro. As pessoas podem... mas eu não tenho dinheiro para comprar coisas... Até não, isto é €1 e qualquer coisa. Mas se a pessoa não tem dinheiro, o que é que pode fazer? Truque lá para casa. Aqueles frascos de grão, este é de doce, mas estão a ver aqueles de grão? Sim. Esses, como já foi para cozer o grão, significa que aguentam bastante bem os choques térmicos. Eu posso lá colocar a sopa. E a tampinha também pode ser usada à mesma? Sim, tudo igual. Eu só tenho que deixar espaço porque quando congela incha, não é? Sim. Portanto, eu posso lá colocar sopa, congelo. Aliás, eu às vezes quando estou com mais... eu não tenho micro-ondas em casa. Portanto, Nós temos. quando eu não uso, é da minha política, não... Não, mas nós Podem usar. íamos falar sobre micro-ondas. Até porque há pessoas que chegam a casa, tiram do frigorífico o arroz, tiram a tampa e metem no micro-ondas. Sim. Cá está. Cláudia, não faças essa hora de culpada. Andam com a dieta da lua e a contar calorias e a pesar o arroz e depois vai o plástico, porque mesmo que o plástico seja próprio para micro-ondas, e Harvard já veio, a Universidade de Harvard e outras já vieram dizer isto, é próprio para micro-ondas, mas mesmo assim o micro-ondas potencia que o plástico salte para o alimento. Desregular o nosso sistema hormonal. É verdade. Portanto, sempre vidro. Se tiverem que aquecer no micro-ondas, em vidro. Em vidro ou aquelas taças de cerâmica, tipo uma tigela normal de cerâmica. Então, eu estava a dizer uma forma de reciclar os frascos lá em casa. Fazemos sopa. Em vez de colocarmos aqui, porque isto também ocupa um bocadinho mais de espaço no congelador, podemos colocar nos frascos de vidro, mais ou menos, temos que deixar sempre um espaço, congela. Arrefeceu, procedimento normal, tapou, congela. Cheguei a casa, o que é que eu faço? Tiro do congelador e meto dentro de uma panela com água como se fosse banho-maria. Tiro a tampa e fica ali enquanto vou para o banho, por exemplo. Ou vapor, quem tiver um robô de cozinha, fica ali e está tudo ótimo. Desde que atinja aos 70 graus quando descongela e ferve, só se deve fazer isto uma vez. Os reaquecimentos é só uma vez, tanto no micro-ondas como nas... Isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas, por exemplo, imagina esta sopa que iam aquecê-la toda, não é? Sem a tampa, e depois, mas não se comeu a sopa toda, volta-se a pôr aqui, não pode ser, não é? Não deve ser. Pronto. Cá está. Essa parte eu já faço bem. É um bocadinho mais complexo de explicar porquê, mas pronto, não já fica aqui uma pincelada. Não se deve reaquecer duas vezes, Nunca. portanto. Sim. Nunca E a devemos fazer. carninha? E a bela da batatinha? A carne é a mesma coisa. As batatas é um bocadinho como o arroz. Tudo quanto é cereais, quinoa, arroz, batatas, nós temos que ter cuidado com mais do que 24 horas.
Não é? Por Portanto, causa isto desta nunca tal devia ser bactéria. feito, que é deixar assim junto. É mais conveniente, mas do ponto de vista da segurança alimentar, não é? Cuidar dos nossos... Nós andamos numa altura em que falamos muito do segundo intestino, do segundo cérebro, que é o intestino, da microbiota, da flora intestinal. Querem que a gente mostre? Todos estes pequenos erros... Não fomos nós que fizemos. Esta não fui eu que fiz. Todos estes pequenos erros acabam por danificar um bocadinho aqui, um bocadinho ali a nossa flora intestinal. Ou seja, a batata podia ter ficado num lado, porque a batata vai durar um dia, Sim. e a carninha pode durar 3 dias. Pronto. Se eu as juntar, já vai reduzir o tempo Já de vida. só podia ser os 24 horas. Exatamente. Então vamos... Está bem? Desculpa, um exemplo lá de casa. Eu faço jantar, normalmente, para o almoço meu e do meu marido. O miúdo normalmente come na escola. E eu faço perdão. isto. Eu faço isto. Mas todos nós temos esta tendência. Mas aí almoçamos, portanto ainda está dentro das 24 horas e eu já ponho à conta, é o que há para comer, é o que há, estou a brincar, e aquece e vai. Não, é para não haver desperdício alimentar. Claro. Pronto, eu É sou- ser eu uma sou- boa gestora dos recursos existentes. Mas, ou seja, se a pessoa quiser que isto dure mais, carne à parte do Separa. outro. Porque sempre, isto é umidade, tem aqui molho. Nós comemos sempre com salada. Pronto. Ao almoço. O almoço é sempre com salada. Não Este- parece, mas é. Este bife que está aqui, esta carne assada, isto até pode durar 4 dias num frigorífico a 4 graus, consegue chegar aos Sim. 4 dias, desde que não ande a abrir e fechar constantemente as portas. Mas os alimentos podem durar um bocadinho mais que aquilo que nós estamos habituados. Os meus alunos, a primeira coisa que me dizem é que pouparam imenso na quantidade de alimentos que deixaram de desperdiçar devido a estes pequenos detalhes. O que é para separar, o que é que pode ficar junto, o que é que... Porque se calhar as às vezes prateleiras... as coisas estragavam-se e ninguém sabia bem porque é que era, não é? Exatamente, as prateleiras certas no frigorífico, onde é Quer que ir nós ao arrumamos o quê? Ou não, Podemos não lhe ir? apetece? Não sei, Podemos ir. Podemos ir. Olha, ainda temos ali a fruta, podemos guardar as coisas no frigorífico. Aí a Olha, panela. Agora, no frigorífico. muitas pessoas Panela? fazem isso, que é, elas cozinham a sopa e depois não têm tempo para mudar para os recipientes, ou então tipo assim, não é? E e vão assim para o guarda. frigorífico. Isso eu nunca fiz. Não pode. Mas há muitas pessoas que fazem isto. Mas não pode. Não deve. Não deve. Poder pode tudo. Podem Exato. fazer tudo. Os Panela no hospitais... frigorífico. Porquê que andam só a construir hospitais? É para os encher, meus amigos. Porque a verdade é É exatamente. Com os seguros de saúde é para os encher. Porque só se fala em construção de hospitais, não se fala em prevenção, não é? É verdade, é incrível. verdade, é Nós aqui verdade. estamos a falar da prevenção. Exatamente. O construir hospitais não é de todo a minha especialidade. Pronto, não. A minha é Não prevenir as doenças. Então o que é que é? Temos ali o micro-ondas, temos ali as frutas, temos ali o frigorífico. E O que é não que lhe devemos, apetece? só explicar isto, nós não devemos de facto deixar a comida nos utensílios, está bem? Os utensílios são para cozinhar. Quanto mais tempo tiver em contacto, mais vai roubar dos químicos. Faz sentido, não é? Faz. Tenho Portanto, uma a sopa de carne tomate. poderia de ser logo tirada, a sopa ser logo tirada. sim, Quer dizer, pode-se arrefecer no utensílio ou já Pode arrefecer no utensílio. É assim, o melhor Era mesmo fora é já. logo no vidro. Sim, Quanto logo menos onde vai contacto, pôr. ainda mais se eu usar Não. antiaderentes. Sim. Por exemplo, eu não tenho vidros grandes em casa. Só tenho os vidros das marmitas. E olha, e há embalagens de uma determinada marca que têm a capacidade de fazer vácuo dentro do vidro. Queres? Ai, Pronto, isso então dura, os sets são 70, 80 euros, 100 e poucos euros, mas aquilo dura a vida toda. E se eu tirar o ar, ainda vai durar mais tempo. é verdade, sim. E isso faz toda a diferença. Eu ensino nos cursos a diferença. Quanto é que vos dura uma alface em casa, quando vão ao supermercado? Não faço ideia. 2, 3 dias, até ficar assim meio gelada, 4 dias? Uma semana. Ok. Eu ensino as pessoas a guardar a alface de maneira que ela dure 3, 4 semanas. Uau. Isso faz toda a diferença no orçamento familiar, na nossa saúde, em todas as Faz vertentes. como? Basicamente é termos um recipiente que tem rede e deixar alguma umidade sem que a umidade esteja em contacto com a folha. Sim. Está bem? ok. Para ela ir tipo, sabe, Respirando. entre aspas, sentir Ela já a não umidade. respira, que ela está um bocadinho morta, não é? Não, ainda está viva. Ainda está viva. Tem células vivas. Não está ligada à planta-mãe, mas ainda está viva. É? São células vivas. Para mim, quando se arranca, já está tudo morto. Não, vai morrendo com o tempo, não é? E o que nós devemos fazer é... mascar. Coisas né? até eu matar. Por isso é que eu digo, ensina a prolongar a vida dos alimentos. Pronto, Exatamente muito bem. isso. Então onde é que quer ir? Então, o que é que nós temos Quer que eu aqui? leve para aqui? A Podemos nossa levar para aqui, não é? fruteira... Bem, já não há comida para ninguém. Uma das Vamos- coisas que as pessoas se Mas queixam queria muito... arrumar isso. Eu acho que a Suzete queria arrumar Sim, isso. já no agora frigorífico. podemos. Vá lá arrumar. Então pronto. Então, espera aí. Vamos Então, ao se calhar... frigorífico. Então, tira isto Ué. aqui.
Temos o frigorífico acabadinho de limpar, não é? Todo maravilhoso. Os produtos cozinhados, imaginem que aqui tínhamos a batata para um lado e o bife para Imaginem que fizemos certo, imaginem, vejam. Os cozinhados ficam... Aqui como temos duas prateleiras... Temos poucas. Ou colocamos nesta... Ou nesta, mas nesta está bom. Aqui podemos colocar os queijos frescos, os fiambres na primeira prateleira, está bem? O que é que fizeram? Os cozinhados... E aí uns queijos, não sei o que é que fizeram aos queijos. Comeram. Já comeram os queijos, e isto é vocês são cozinhado. mais. O arroz também pode ficar, como é cozinhado, também pode ficar nesta prateleira, está bem? Isto, como é cru, fica sempre nas prateleiras inferiores. Todos os crus ou fruta, tudo o que ainda vai ser ou lavado, ou desinfetado, ou cozinhado, é cá em baixo. Okay. Porque se eu colocar os sujos aqui em cima, ou crus, para baixo todos os santos ajudam. Então, Não é? Pois. Por isso é que os sujos e crus é cá em baixo. Então, os queijos e as manteigas que Prontos a havia comer? nesse frigorífico. A última vez que eu olhei, havia queijo e manteiga ali, meus amigos. Não sei o que é que lhe aconteceu. Alguém se entusiasmou. Alguém se e gostou. entusiasmou. Seriam Então, em cima. Sim, prontos a Pronto. comer Sim. é sempre cá em cima. O que ainda vai ser lavado e desinfetado E ou os cozinhado, é cá iogurtes em e baixo. queijo são onde? Também havia um Cá em iogurte. cima. Cá em cima Cá também. em cima. Ok. Esse leite, por exemplo, Este leite. pode vir para a porta do frigorífico, se bem que o ideal, ele tem 3 dias a 4, 5 graus. O ideal era aqui. Como não temos assim muita altura, Sim. ou aqui, no máximo na porta. A porta é sempre a zona mais quente. E já vi que vocês têm aqui isto. Sim. Mas Pomos isso. isto tem pernas, como já repararam, isto sai daqui. sim. O que significa que eu posso colocar num recipiente, porque os ovos nunca devem ser guardados na porta. Oh, meu Oh, meu Deus! Acabou-se o mundo! Como assim? Nunca devem ser guardados na E porta. a Cláudia que tirava tudo ali tão delicadamente. Eu não, eu às vezes já me canso e já enfio tudo ali dentro. Estás a ver? Não. Afinal, a Se eu preguiça quiser, valeu a Vai pena. demorar a abrir. Fez vácuo. Se eu quiser guardar os ovos no frigorífico, é o que diz na embalagem, é guardar no frigorífico, eu devo guardar junto com esta carne crua, cá em baixo. Cá em baixo. Vai ser fã. Sim. Não é? Agora Porque não ainda vai conseguir ser abrir. cozinhar. Não. Se eu não quiser guardar os ovos no frigorífico, eu devo guardar no local fresco e seco, no máximo 18 graus, na zona mais fria da casa. Tá bem? Porquê que os ovos não devem ficar no frigorífico? Porque é a zona mais quente do frigorífico, eu abro e Na fecho. porta, Abro sim. e fecho. Vibra muito mais, o que destabiliza a qualidade também do ovo e altera as temperaturas. Portanto, não é bom para a qualidade. O que é que se põe na porta? Na porta nós colocamos, por exemplo, o molho, o doce depois de aberto para não ganhar bolor, que não deve ser... Coisas que não são assim O bolor tão... nunca se raspa do doce, já agora fica a dica. Tá? Nem da polpa de tomate. Nem da polpa de tomate. Não se porque raspa? O que é não que se querem raspa, dizer não se com tira. isso? Não se imagina. não Não é come, não. come. Não. Deita-se tudo Não no lixo. retira. Há pessoas que têm polpa de tomate, tem um bocadinho de bolor e depois tiram o bolor e vão consumir o resto. Sim. O que estamos a fazer é afetar a nossa saúde mais uma vez. Sei que eu devo ser imune a tudo. Não, ninguém fica doente de um momento para o outro. A pessoa não vai ficar doente de um momento para o outro. Ela vai acumulando vários erros ao longo da vida. Sim, é verdade, é verdade. Porquê? Porque o bolor é a ponta do iceberg. O bolor Ou seja, diz está assim, coisas cá para baixo. não é? minha amiga, isto já é tudo meu. É o que o bolor, quando eu vejo um bolor, ele já me está a dizer, ó querida, isto já é tudo meu. Cheguei! Chegando, bagunçando a zona toda. É um bocadinho. E para a frente. Não, nós íamos ao frigorífico, mas acho que ele se autotransportou. Ele fez vácuo, entretanto. Olha, já está. Portanto, abri. Quer- isto para dizer que isto é movível, ou seja, eu posso pôr os ovos aqui dentro de um recipiente e colocar nesta zona. E, Não- por exemplo, limões e frutas, põe em baixo, no frigorífico. É assim, há alimentos que... Eu tenho um curso só de conservação de alimentos específico para isto. O limão, nós podemos pôr ou no frigo... Sabem uma forma de guardar o limão dias e dias e dias? Colocam no recipiente com água dentro do frigorífico. Ah, só Então- põe dentro do recipiente, não tem água. mas se tiver água, ele vai durar muito mais tempo. Pronto, é uma solução para os, bem. para os Lá, limões a da meio do avó. recipiente... Imaginem um jarro com água. Sim. Imaginem este jarro com uma boca mais dilatada. Sim. Uma coisa maiorzinha. Se eu colocar água lá dentro, ele vai durar muito tempo lá Pronto, dentro. é uma solução para Cá os limões fora da avó vai, Celeste, que não tem... vai não tem engelhar. conserva. Claro. Coisas que nós não devemos misturar. Laranja e maçã. Ou laranja... Era aqui, era a Pronto. nossa, foi a nossa. Vamos lá aqui. Estamos a dizer, olha, nós também estamos a bagunçar tudo mesmo. Sim, mas a ideia é, Era mesmo esta, quer aqui, Ai, os quer... ovos, vou é fazermos guardar, aqui não. todo um workshop entre mulheres, não é? Exatamente. Então, se Só eu, podemos tirar misturar, os limões. se eu misturar laranjas e maçãs, que também é parecido com limão,
Olha, já tenho aqui uma maçã. Sim, um ao respirar envelhece o outro. Isso Ou tem seja, eu vou... Essa já tem visto. Tem carninha? Tem proteína, não é? Essa já vem com proteína. É melhor para emagrecer, dizem. Agora está na moda os insetos e as Sim, larvas, não é? sim. Então, citrinos e maçãs, o que nós vamos fazer é acelerar o engelhamento da maçã. E Portanto, não da pode estar laranja. juntos. Devem estar em fruteiras assim um bocadinho mais afastadas. Como está aqui, Banana, estaria bom ou não? Ou isto não é suficientemente afastado? ele é um gás, ou seja, o que ajuda a envelhecer é uma hormona que é gasosa. Se tiver um bocadinho mais longe, em zonas diferentes da cozinha, tanto ok. melhor. Que engraçado. Porque eu, por exemplo, eu em casa tenho um Estou em carrinho. choque, meu Deus. Eu tenho tenho um que fazer carrinho. mudanças lá em casa. Eu tenho vou-vos fazer uma carrinho. pergunta. Vocês gostam quando alguém está a respirar assim ao pé da orelha? Não. É o que acontece à laranja e à Espaço maçã. pessoal, eu gosto muito de espaço pessoal. Pronto. Quando eu junto a laranja e a maçã, elas cansam a beleza uma da outra. Opa. Não dá. Não se dão. Não, uma cansa a beleza da outra. Portanto, o melhor é, elas irritam-se, porque uma respira muito, a outra respira mais, então o melhor é deixar cada uma ofegar para o seu lado e Já assim viram? não aceleram o envelhecimento. Ouvi de cada umas uma. coisas à Então. noite em casa, eram as laranjas. E aqui, e a tangerina com o kiwi? Dá-se bem? Não é tão grave e depois cá está, há alguns alimentos... Este, por exemplo, os kiwis têm estas coisinhas. Sim, não tem mal. Agora, o que é que nós não devemos... Um erro muito comum é quando misturamos banana e abacate. Se a banana está verde, eu devo juntá-la com o abacate. Que é para amadurecer. Para amadurecer, exatamente. Se ela Se já tiver tiver como muito esta aqui, madura, esta nossa banana eu devo de já está. afastá-la do abacate. Já está, já. Leva bastante Portanto, não sabe. panquecas da aveia e banana. Sim. Exato. Portanto, Ela isto detesta banana, já está a fugir. é. Sim. Nem da madeira? Nada. Nada. Zero. Nada. Ok. Tem uma É o fobia. sabor, é Tem a uma textura? fobia. Tudo. Tudo, o cheiro, tudo. Enjoei. Quando era pequenina comia muitas. Ok. Vivia na Madeira. Ok. Pronto, deve ser, porque há sempre uma história, não é? Sim, Quando sim. nós É a minha história. desenvolvemos Era a traumas verdade. com alguns alimentos por causa disso. Ou seja, esta banana, se eu colocar mesmo, junto, já. está ótima. Na verdade, ela tem mais açúcar nesta fase e quando tem estas pintinhas, do ponto de vista de saúde, até faz ótimo. melhor. Sim, exatamente. Portanto, a ideia é, eu não devo juntar com alimentos que... Agora não tenho aqui, não temos tempo, não é? Porque cá Sim. está. Mas a hormona chama-se etileno, esta da respiração. Se eu quiser acelerar o amadurecimento, eu junto os alimentos. Se eu não quiser, batatas e cebolas, como é que vocês fazem? Juntam ou afastam? Sim. Estão juntas? Estão separadas por rede. Ok, não é separado. Não, Não conta como se. Só mesmo que está divorciada do marido e viver na mesma cama. Ou dormir na mesma cama. Estamos separados aqui por umas almofadas. Ai, meu Deus. Alguém Acontece. me É porque eu tenho um carrinho. Ora bem, batatas e cebolas e alhos, que é aquilo, está num, depois as frutas no outro e cá em cima está errado, Ruth. Eu sei, Mas já tu não vi. Se eu juntar a cebola e a batata, eu vou acelerar o grelamento da batata, por exemplo. Que é o que me acontece às vezes, pronto, são as cebolas manhosas, vão todas para a rua hoje à noite. Não, que a cebola não tem culpa. Ela só está a dizer eu. és tu que as juntas. A cebola só está a dizer tirem-me esta vizinha batata da frente. E ninguém faz isso. E ela quer estar sozinha no cantinho dela. É só isso. E a batata no cantinho dela. Mais nada. Cada Basicamente um é no isso. seu quadrado. Suzete, Adorei. estamos quase a terminar. Já passou? Como é que podem contactá-la? Em Suzete Estrela, ou seja, Suzete _ lá. Estrela, Sim. no meu Instagram. Essas meninas que não se dão bem, ainda por cima, não se dão bem. E mas venham ter comigo aos meus cursos online, porque eu estou sempre com cursos ou com workshops, com vários, e até com conteúdos gratuitos. Todas as semanas eu dou aulas gratuitas, para quem não pode estar ao vivo, para quem não pode entrar nos cursos, Sim, claro. eu dou esse conteúdo gratuito, que não fica gravado, portanto, o único compromisso é só assistirem ao vivo. sim. E têm conteúdo que eu trago das melhores universidades do mundo. Tudo o que nós tivemos aqui a dizer são de estudos que eu trago de várias universidades de Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e por aí fora, e que tento desmistificar e pôr numa linguagem que toda a gente entenda, porque a verdade é que a ciência ainda anda muito numa linguagem difícil nos corredores da ciência, ela tem que sair cá para fora para o consumidor. E falou-nos, temos que lhe agradecer, e falou-nos que há muita coisa que está feita por lobbies e por circuitos comerciais, portanto, que as pessoas não se deixem enganar, não é? Que abram os dois olhos, Exatamente. porque na verdade os sinais estão lá todos. É quando a pessoa às vezes anda a ser traída e finge que não vê, mas vê tudo. É exatamente a mesma coisa. Atraídas pelas cebolas. É isto. Pela falta de conhecimento, na verdade. A partir de agora já não, não é? Agora já ninguém junta as cebolas e as batatas. Já ninguém vai juntar e partilhe. Suzete, foi um gosto. Eu adorei estar falar aqui com
Obrigada, mesmo, mais obrigada. Já vez. sabe, eu Pelo vou dizer convite. sempre que quiser, a Obrigada. casa é sua, a tanta cozinha, coisa a para sala, fazer, para tanto. fazer. Obrigada. Pronto, Posso tá levar bem? uns limõezinhos? Pode levar os Obrigada. limõezinhos. Porque eu adoro limões. Então, nós vamos embora. Então, adeus. Muito obrigado por ter estado aqui connosco e voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Com mais conteúdo, mais coisas para partilhar e já sabe, partilhe porque nós queremos toda a gente com muita saúde desse lado para viver muitos anos, mas com vida, Isto. com energia. Para o lixo. Vai tudo para o lixo. Beijinhos. Tchau, portem-se bem. 15 horas aqui, próximo programa.